amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós temos mais uma aulinha de geografia e vamos, aqui começar um continente novo, que é muito importante aí. Hoje vou fazer com vocês, a apresentação sobre o continente asiático. Então a gente vai começar hoje, com as características gerais desse continente aqui tão importante para vocês, tá certo? Porque vai ser o continente conhecido aí como o continente dos extremos. Vocês vão descobrir por que essa definição na aulinha de hoje. Então, aproveitem. O continente asiático, ele é chamado também de lugar, onde nasce o sol, ou a terra do sol nascente, como a gente costuma dizer. Então, há toda uma questão de místico, com relação a esse continente. Uma questão muito ligada à questão da força da natureza, voltada muito a essa questão de colocar esse continente aí como sendo esse continente, muito ligado a essas questões naturais. Outro ponto é que ele é o berço de nossa civilização, Então, as civilizações, têm muita relação e tem muita ligação com essas civilizações aí do continente asiático. Então, tá muito ligado a esse sentido. Ali a gente também teve a origem, de coisas que hoje são fundamental para a gente, são fundamentais para a gente, como a questão da agricultura, a pecuária, a metalurgia, Então é um continente que tem uma beleza, uma diversidade gigantesca. Quando eu falo em continente, a gente fala de uma reunião aí de países, que tem muita característica e é uma característica muito forte. Aí quando eu falo de civilização, vocês podem lembrar logo, a chinesa, indiana, Então a islâmica, então tudo nessa região. Aqui, quando a gente fala em Ásia, a gente vai lembrar sempre da questão do Oriente Médio, lugar dos maiores conflitos, da atualidade. Então, quando a gente fala, a questão da Síria, tudo nesse continente. Então, é um continente com muita informação e muito detalhe para vocês. Ok? Vamos para a localização desse continente. A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de fazer isso, Vamos começar um continente novo, então a gente precisa fazer o quê? Localizar. Então, a Ásia, ela vai ser o continente mais populoso do mundo, vai ser o continente de maior extensão, vai ser o continente que tem um país com maior extensão, então, ou seja, tudo lá tem uma grandiosidade gigantesca. Aqui a gente tem o limite, do território, a localização do território, da Ásia. A Ásia, turma, ela vai aqui, quase fazer ligação com a Europa, aqui, por essa parte leste. Aqui a gente vai ter o Estreito de Bering, que eu falo para vocês, o tempo inteiro, pelo menos a gente trabalhou a questão da América bastante. Então, o limite aqui, na questão leste, vai ser muito a questão do Estreito de Bering. Então, aqui a gente vai ter, ele sendo banhado pelo Oceano Índico, Oceano Pacífico e também pela questão do Mar Negro, Mar Mediterrâneo e o Mar Cáspio. Então, os limites, desse território com relação à água vai ser esse. E também ele se liga, ou ele se separa aí da Europa a partir dos Montes Urais, que a gente já falou em outro momento aqui, Até porque, como a gente viu lá na Europa, ela é praticamente uma penínsulazinha aqui, da Ásia. Então, o que vai separar eles, diferente dos demais continentes, que não essa água, esse oceano, vai ser realmente um conjunto de montanhas, chamados de Montes Urais. Ok? Localizamos geograficamente, esse continente. É importante vocês entenderem que ele tem terra tanto no norte quanto no sul e a maior partezinha aí vai ficar na porção aí leste. Ok? Fizemos a localização geográfica desse continente asiático. Agora, a Pro quer colocar aqui para vocês algumas informações, aqui a título. Por quê? Porque essa aula aqui ela é uma aula introdutória. Nós vamos ainda trabalhar alguns pontos específicos. Hoje a Pro, se ateve a trabalhar os aspectos gerais e os aspectos físicos e de regionalização, ok? Nessa aula aqui. Nas próximas, a gente vai vendo aqui detalhes
que precisam ser chamados a atenção, né? Então, Ásia é considerado o continente dos extremos. Extremos por quê? Eu já falei no comentário anterior. Maior população, maior extensão, maior país, maior conjunto de montanhas, né? Menor, como é que eu posso dizer? Menor ponto do nosso planeta Terra, né? Que é a depressão ali absoluta. Então, ele é considerado o continente onde tudo, né, se torna muito grandioso, se torna maior. Então, por isso ele é considerado continente dos extremos, ok, nono ano? O mais extenso e populoso dos continentes, né, ocupa 1/3 da área, né, do nosso planeta Terra. Então, se a gente dividir ele em 3, aí ele ocupa dessas 3 divisões, né, abriga 3/5 da população mundial. Isso corresponde, gente, que 60% da população do mundo está no continente asiático. Percebam aí o poder que esse continente tem só pela questão da população, aí, que já é, ó, gigantesca. Outra questão aqui, né, que a gente percebe que os outros 40 está distribuído nos demais continentes aí do mundo. Então, é um continente que tem uma importância aí gigantesca, inclusive na questão internacional, né? Porque os povos aí dominam, né, em relação aí à quantidade, ok? Bora lá pro próximo slide, que diz assim: os países asiáticos. Algumas características de modo geral desses países. Então, o que eu quero que vocês observem? Tem grandes diferenças, né? Mas também tem grandes características comuns, por serem, né, civilizações aí milenares, né, terem costumes, né, muito ligados à questão do Oriente, né? Então, quando a gente fala que vê os traços físicos, né, os orientais, né, os olhinhos puxados, então, todo mundo já diz, né? Eita, aquele dali é chinês, japonês, ninguém sabe, é coreano. Então, que o pessoal mistura tudo. Então, são países que têm uma cultura muito particular, mas assim, que se assemelham também, que tem uma semelhança também muito grande. Então, é importante que a gente observe isso daí também. E também tem o local, na verdade, onde tem os países com maior crescimento aqui, né, nos últimos séculos, né? Então, a gente vai ter aqui países que tiveram um salto em termos de desenvolvimento aqui gigantesco. Eu cito aqui, inclusive, a China, né, que até bem pouco tempo, aí em 3 décadas, ela conseguiu crescer aí, né, de uma forma, né, estrondosa, né, e chegando aí, inclusive hoje, a disputar o primeiro lugar, né, na economia mundial com os Estados Unidos, a maior potência do mundo. Então, ela ameaça, né, alguns estudiosos dizem que daqui a 2025 ela será a primeira economia do mundo, né. Então, assim, na verdade, esse continente tem vários países, são países que têm esse desenvolvimento econômico assim inexplicável, que os economistas, né, não conseguem fazer uma leitura tão clara de como é que eles conseguem esse boom aí no desenvolvimento aí econômico, ok? Então, muita beleza, muita disciplina, muita agilidade, né, são características de todos os países aí que fazem parte do continente asiático. Mas eu falei para vocês que hoje a gente ia trabalhar a questão dos aspectos físicos e também da regionalização, não foi isso? Então, no próximo slide, eu vou começar a trabalhar na questão do relevo. O relevo, né, como é um país, como é um continente, né, com vários países e tem uma extensão aí muito grande, eu posso dizer para vocês que o relevo ele é bastante variado. Aqui a gente encontra todas as formas de relevo, né? E um destaque é que ele tem um ponto mais alto, né? O Monte Everest, um ponto mais alto do mundo, se localiza lá, né? Na questão dos Himalaias, né? O Monte Everest. E também, gente, o ponto mais baixo do mundo, que é o Mar Morto, uma depressão absoluta. Lembrando sempre aquela questão, né? Que depressão tem a relativa e a absoluta. E aí, aqui a gente vai ter a depressão absoluta, a maior depressão absoluta do mundo, que é justamente esse Mar Morto. Então, aqui eu trouxe um mapazinho do relevo. Então, perceba que a parte central é a parte que tem a maior elevação. Aqui a gente tá os maiores conjuntos, né, de montanhas do mundo. A gente encontra aqui. Então, não se assuste que se o tempo todo eu falar, o maior do mundo, a questão, né? Então, eu tô falando justamente porque realmente ele é o continente dos extremos. Tranquilo? Então, observem aqui que a gente vai ter a parte mais elevada,
nesse centro. Essa partezinha aqui a gente vai ter a formação das maiores redes hidrográficas, né? E as depressões mais ligadas a essa partezinha aqui, ok? Então, a partezinha mais leste. Aqui a gente tem a configuração do continente aí asiático. Tranquilo? Relevante, tranquilo? A gente encontra aí as 4 formas, ok? Depressão, né? Os planaltos, as planícies e os conjuntos aí de montanhas. Tranquilo, né, minha gente? Então, relevo tá ok, bastante variado. Vamos agora para a questão do clima. Como é o clima nesse continente? Eu preciso dizer para vocês que o clima ele é um clima bastante variado, né? Até por conta da sua extensão. Então, aqui a gente vai encontrar, né, climas bem fortes. E o que eu vou destacar para vocês é um clima que só existe nesse lugar, né? Que só existe na Ásia. Você não vai encontrar esse clima em outro lugar do mundo, que é o clima de monções. Já ouviram falar? Não, porque a gente nunca trabalhou ele. Qual é a característica do clima de monções? Nessa região onde a gente tem o clima de monções, turminha, vai ser o lugar que mais chove no planeta Terra. Vai ser a região onde tem o clima de monções, o lugar onde mais chove no planeta Terra, ok? O que acontece aqui? No clima de monções, a gente tem uma questão invertida aí. Os verões, há uma chuva intensa. Então, nos verões aqui, no clima de monções, é o período, né, o momento onde a gente tem a maior pluviosidade do mundo, ok? Então é marcado por isso. E no inverno, ele é extremamente seco. No inverno, no clima de monções, praticamente mesmo não tem chuva, ok? Então é um inverno extremamente seco. Esse daqui é a característica desse clima aqui, do clima de monções, ok? Então aqui a gente vai ter o lugar realmente de maior concentração de chuvas do mundo. O segundo clima aqui é o clima, né, siberiano, que é o clima do extremo norte da Ásia, né? Que é aqui na Ásia a gente chama siberiano, que é também semelhante ao clima polar, quando a gente viu lá na Europa, lembram? Então, o clima siberiano que seria a mesma coisa do clima polar. O clima mediterrâneo, próximo ali à região, né, da Ásia Menor, que a gente chama, próxima à questão ali do mar Mediterrâneo. Então, a gente tem aí, né, essa caracterizada por muita chuva e as 4 estações do ano bem definidas. Aqui a gente também encontra desertos. Sim, encontra e como encontra, né? Então, portanto, a gente também tem o clima do deserto. Eu não falei de todos os climas, por quê? Porque eu optei por demarcar o que o livro de vocês trata com mais ênfase, né? Já que lá, vocês sabem, a gente encontra praticamente todos os climas, né, que a gente tem aí. Então, o temperado a gente encontra, né, o temperado do oceano continental, a gente tem lá, né, a gente tem o desértico, o semidesértico. Então, é um continente que a gente tem uma diversidade muito grande, inclusive com relação aos climas, ok? Mas a gente vai pontuar esses daqui, que são o que a gente tem em maior porção lá, ok? Tranquilo? Vamos agora para o quê? A gente já trabalhou relevo, clima. Vamos para vegetação. Bora lá? Então, vegetação, a gente vai encontrar a tundra. Vocês já sabem a característica da tundra, né? De lugar onde? Polar. Exatamente. A taiga, de qual lugar a taiga é? De lugar frio. Então, vocês já sabem, né? Justamente isso aí também. Até porque a gente já, né, trabalhamos isso recentemente ali, quando a gente falou de continente, né? Quando a gente falou da Europa. A taiga siberiana, ou seja, aquela taiga que está bem ligada, bem próxima, aquele ponto de transição, vou dizer aqui a vocês. Ela é bem explorada e ela está no ponto de transição entre o polar e o frio. Então, ela é uma taiga, né, que está aí, né, se adequando de fato. Né? As estepes e as pradarias, né, que são áreas próximas ali aos desertos. Então, são vegetações de áreas próximas aos desertos, que são, né, tem bastante ali, né, são plantas rasteiras, né, poucos arbustos. Né? Aqui a gente tem as graminhas, né, que servem de alimentação para os rebanhos, né, de criações, ali que é uma forma de economia muito forte, e a vegetação de deserto. Qual é a vegetação do deserto?
né? Aquela vegetação bem parecida com o nosso semiárido, né? As xerófilas. Então, vegetação aí muito, né, adaptada ao clima extremamente seco, ok? Então, aqui a gente tem as principais vegetações aí. Como a gente já trabalhou vegetação aí, né, de um momento bem próximo, então a prova está citando aqui. É importante dizer que, assim como os climas, a gente encontra quase todas, né, quase todos com pontos específicos de vegetações, né, de lugares que são endêmicos de alguns outros lugares que a gente não encontra aqui. Aquelas que são de forma geral, a gente vai encontrar porque é um continente muito extenso, ok? E que por isso abriga essa variedade. Lembrem sempre disso. Vamos para o quê? Para a gente fechar aqui a questão. Quando a gente fechar aí a questão de aspectos, né, físicos, então a gente vai fechar com a hidrografia. Como é a hidrografia aqui, né, desse continente? Por ter índices, né, pluviométricos bastante elevado, a gente vai ter rios aqui que são rios, né, com volume de água extenso, e além de ter um volume de água no ano, também tem uma extensão aí, né, gigantesca. Então são rios, né, que tem uma imponência, né, muito grande. Eu destaco para vocês o rio Ganges, da Índia, né, aquele rio famoso que todo mundo comenta, né, por conta da poluição, porque por conta da tradição, né, da Índia, são jogados, né, os corpos nesse rio. Todos os rituais da pessoa que pratica o hinduísmo vem aqui, né, com relação ao Ganges. Então é um rio muito importante. Aqui a gente vai ter o rio também azul, né? Eles vão dar cores, geralmente, né? Vão dar os nomes dos rios levam cores, né? Então, o rio azul, que é o maior rio, né? Aí da Ásia, né? Que vai ali nascer e vai percorrer aí, né? Praticamente toda a China, né? E vai ter se desembarcar, ter o fim já ali na parte do mar da China, ok? O Rio Amarelo também, que é muito extenso também, é o segundo mais extenso aqui, turma, que também vai ter uma importância econômica gigantesca. Esses dois estão ligados muito à questão da economia, ok? O Rio Indo, né? E também aqui a gente vai ter a questão do rio, dos rios que são historicamente famosos, o Rio Tigres e Eufrates. Percebam que a gente já citou aqui, né, vários rios, ou seja, a hidrografia lá também é bem desenvolvida, né? Uma hidrografia que tem um recurso aí natural que é bem interessante. Ok? Tranquilo? Nono ano. Então, citei aqui para vocês o nome de alguns rios importantes, que quando a gente falar em Ásia, a gente vai lembrar e vai dar sempre direcionado a um deles. Então, aqui a gente fecha os aspectos gerais. Eu queria mostrar para vocês agora um mapazinho político de lá, somente para dizer uma coisa, né? São países com irregularidade em termos de extensão de território e que, né, é de fato um continente grande. Que como, né, ele é um continente que tem uma extensão elevada, então precisa fazer um processo que a gente chama de regionalização, para poder estudar e para poder também aí, como eu posso dizer, organizar melhor. E aí a gente tem 45 países, turminha, aqui. Eu quero que você observe o próximo slide, que ele vai falar um pouquinho sobre a questão da regionalização. Então, turminha, aqui a gente percebe, né, que nesse mapazinho a gente tem 45 países que estão regionalizados da seguinte forma. Vamos observar agora o próximo slide, para a gente observar aí como é que está regionalizado esse continente. Está regionalizado em Ásia Setentrional, essa partezinha azul. Ásia Central, essa partezinha roxa. Não vou dizer os países agora porque eu vou explicar cada um. Oriente Médio, a verdinha. Ásia Meridional, essa porçãozinha aqui, ó, vermelhinha. Sudeste Asiático, a laranjinha. E o extremo oriente, essa partezinha aqui mais amarelazinha. Vamos conhecer cada uma e aqui a gente tem a regionalização em 6. Ásia Setentrional, Central, a questão do Oriente Médio,
a Meridional, né, o Sudeste Asiático e o Extremo Oriente. São as 6 regiões da Ásia, ok? Do continente asiático. Gente, essa regionalização ela é uma regionalização atualizada. Preciso dizer para vocês. No livro de vocês ela não está com todas essas regiões. Por quê? Porque ela aconteceu agora, né? Recentemente, ok? Então, né? Aqui é para eu estar trazendo para vocês, né? De uma forma mais clara. Ásia Setentrional, quem faz parte? Ela é, né? A maior região de todas as regiões e é formada apenas por um único país. Quem é esse país? Federação Russa, ou a Rússia, aí como a gente costuma dizer. Então, turminha, observe que vai ser, apesar de ser a maior, ela é formada por um único país. Então, a Ásia Setentrional ela é formada exclusivamente pela Rússia. Aí, vamos para a Ásia Central agora, né? No próximo slide a gente poder visualizar. Então, é a partezinha ali norte, como vocês observaram na Setentrional. A Ásia Central, turminha, vai ser essa daqui. O que marca essa Ásia Central? Né? Ela é formada por 5 países e todos os países são os países que a gente chama de países do estão. Então, quando eu falar aqui Cazaquistão, então percebam que todos os países eles vão estar aqui, ó, com estão, como sendo, né, a terminologia desses países. São países que geralmente, né, pertenciam aí, né, à parte socialista da Ásia. Então, a gente tem aqui uma característica muito de economias que estão ainda se readaptando ao modelo, né, que escolheram, ao modelo aí capitalista, ok? Então, esses 5 países, né, vocês vão lembrar aqui da Ásia Central, eu costumo dizer sempre que é essa questão do estão. O único que tem estão e não está aqui vai ser o Paquistão, ok? Que ele pertence a uma outra. Vai ser a exceção. Tirando o Paquistão, você lê algum país com estão, então é da Ásia Central, ok? Então, esse daqui vai ser o panorama dessa região. Vamos agora para o Oriente Médio, a próxima região aí. Né? Então, a gente já trabalhou 2. Ásia Setentrional e Ásia Central. Oriente Médio. Gente, quando a gente fala de região do Oriente Médio, você já sabe que é uma região conflituosíssima, ok? É formada por 16 países. Esses 16 países são países que têm aqui é o lugar de maior instabilidade atualmente do mundo, nessa área aqui. Por quê? Porque a gente tem vários elementos aqui que provocam essa instabilidade. Então, gente, aqui a gente vai ter Irã, Turquia, Iraque, né, Afeganistão, a Arábia Saudita, o Iêmen, né, a Síria, os Emirados Árabes, né, Unidos, Israel, a Jordânia, né, o Líbano, né, o Omar, o Kuwait, o Catar, Bahrein e Chipre. Todos esses países pertencem à região do Oriente Médio. Essa região extremamente conflituosa, né, que vocês observam aqui, que já vai estar meio ligada aqui com a África, que também pega muito aqui a questão próxima também aí, né, à Europa. Então, é uma área de ligação, por isso esse conflito todo aqui. Depois do Oriente Médio, nós vamos ver a Ásia Meridional. Observe agora o próximo slide, que ele vai trazer essa regionalização. A Ásia Meridional é formada por esses 7 países aqui, ok? Então, Paquistão, o único que ficou ó, fora lá da Ásia Central, a Índia, o Sri Lanka, Bangladesh, né, Butão e Nepal. Aqui a gente forma, né, de maneira, né, geral, esse daqui. E também a questão das Maldivas, né? Então, a gente também tem que lembrar dela aqui, ok? Então, esses daqui são os países, né, as Maldivas aqui, são esses também aqui os países que formam essa Ásia Meridional. Quando eu falo setentrional, norte, meridional, sul, ok? Então, essa partezinha sul aqui. Também conhecida como subcontinente indiano, né? Porque a Índia ela vai dominar essa região aqui de uma forma bem tranquila. Turminha, é só para vocês conhecerem a regionalização. Lembro ainda que nos próximos capítulos a gente vai falar sobre países específicos de cada região,
ou a região inteira, como é o caso do Oriente Médio. Vamos para a próxima região, que é o Sudeste Asiático. Esse Sudeste Asiático é a partezinha que ela é formada por ilhas. Então, a maioria dos países dessa parte aqui do Sudeste Asiático, ela vai ser formada por ilhas. Aqui a gente tem a Indonésia, né, as Filipinas, né? Então, assim, são países que têm seu território em ilhas. E também, né, marcado por grandes, né, eventos, né, naturais. Então, a região é constituída por uma porção continental e outra insular. Insular quer dizer ilha, né? Vocês lembram, né? Por favor. É formada por 11 países, né? Esses países geralmente são países que têm um processo, né, de dificuldade por conta, gente, dessa estabilidade aqui tectônica, ou seja, muitos terremotos, tsunamis acontecendo aqui, eventos, né, naturais marcam essa região, ok? E por último, mas não menos importante, nós temos o Extremo Oriente, né? O Oriente Médio não, o Extremo Oriente, que é formado por 6. Aqui a gente tem os países, né, de maior desenvolvimento, a gente pode dizer assim, né, junto com a Rússia, do continente asiático. Aqui está, minha gente, China, Japão, as 2 Coreias, né, a do Sul e a do Norte, Taiwan e Mongólia. Lembrando que Taiwan não entra como país, né, porque ela é uma província da China, aqui naquele contexto todinho, que a gente já comentamos em outros momentos. Então, essa parte aqui, ó, ela vai ser a parte que forma a região, né, do Extremo Oriente. A região que ela tem uma importância econômica mundial. Então, você ter uma relação com esse Extremo Oriente é extremamente vantajoso, né, com relação a alguns, né, investimentos e tudo mais. Né? E aqui a gente tem a China como sendo a grande líder nesse momento. Já foi o Japão em outros momentos, hoje é a China. Tranquilo? Que vai assumir aí esse ponto central. Então, a gente encerra aqui a questão da regionalização, trabalhando as 6 regiões, né, que é importante que vocês lembrem no ano, né, e também os aspectos físicos. Essas 6 regiões, elas são regiões atualizadas, né, que eu trouxe para vocês agora, né, numa atualização recente. No livro de vocês, ela vai, né, deixar aí de fora uma dessas regiões. Mas fiquem atentos, porque a que eu vou cobrar de vocês é essa que eu coloquei aqui, ok? Então, a gente finaliza aqui nossa primeira aula introdutória sobre Ásia, né? Com essa questão aí da regionalização. Fiquem com Deus, né? E até a próxima aula.